Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios. Inspirado no livro de Géser Oliveira e Arthur Vilela Ferreira, vencedores do Prêmio Jabuti 2022, na categoria Economia Criativa. Através do podcast, a discussão de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse se mantém viva. Colegas e parceiros como Lucas Saqueto e tantos outros foram somados ao time para um diálogo franco e objetivo sobre os temas da sustentabilidade. Nem Negacionismo, Nem Apocalipse é um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios. E hoje eu tenho a satisfação, a honra de ter um grande amigo, uma grande referência, que é Roberto Faldini. Roberto Faldini é empresário, administrador, mediador, professor, sobretudo um grande especialista em governança corporativa, conhece o mundo corporativo como ninguém e acumula décadas dedicadas à profissionalização de empresas, a organizar as empresas de acordo com as melhores regras de governança. Recentemente, ele passou a última edição do Código de Boas Práticas de Governança do IBGC. Melhor que ninguém, ele pode nos contar essa história. E, Faldini, você iniciou a sua trajetória muito cedo na regulação, no mercado de capitais, na governança, presidiu a CVM, né, o órgão regulador do mercado de capitais, participou da fundação do IBGC, fez muita coisa, e olhando para essa trajetória, como que esses primeiros passos mudaram a sua visão de governança e de que forma regulação e autorregulação influenciou o modelo que o Brasil pratica? Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, meu querido amigo Géser. Nos conhecemos desde o século passado. Exatamente. E é uma honra estar podendo aqui, enfim, conversar com vocês e trocar ideias sobre essa área que para mim é apaixonante, que é a área da governança. Mas você, ao mencionar que eu comecei muito cedo, estava tentando rememorar o quanto cedo era isso. E realmente eu me apaixonei por essa área do mercado de capitais nos anos 70 do século passado. Eu tive o privilégio e a oportunidade naquela época de estar trabalhando no Grupo Safra, onde eu tive o privilégio de trabalhar tanto com José Safra, como Luiz Safra, como o irmão Safra, que para mim são os Rothschilds do século XX. E naquela época, 1970, 71, vocês todos vão lembrar que foi o grande boom do mercado de capitais e várias empresas abriram o capital naquela época. E meu sogro, que era um dos cofundadores da Metal Leve, abriu o capital em 1971 e o Safra foi um dos líderes dessa abertura de capital. E aquilo foi um sucesso tão importante, aliás, não é só na Metal Leve, mas várias outras empresas que lançaram suas ações naquela época tiveram um sucesso impressionante e muito importante para o seu desenvolvimento futuro. E aquilo me encantou, e aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Quero lembrar que em 1971 não existia a CVM. A CVM foi fundada em 1976 pelo nosso querido amigo Roberto Teixeira da Costa, um ícone, ele sim, um ícone da governança corporativa. Mas, enfim, o resumo é que eu me apaixonei pela área. Ao longo do tempo, depois de 75 e 76, eu fui para o Metal Leve, fiquei lá até a época que nós vendemos a empresa, mas tive a oportunidade, como Metal Leve, de abrir, de ter um re-IPO 2 vezes, e aquilo também me encantou.
porque era sempre muito bem sucedida. E o curioso é que não existia a palavra governança corporativa. Eu fui conversar com meu ex-professor da GV, João Bosco Lotti, que para conversar sobre como melhorar o conselho da nossa empresa, etc. Então ele disse, olha, tem aqui um grupo de empresários e estudiosos sobre os conselhos de administração. Se você quiser se juntar, venha junto e vamos fundar o IBCA. Do IBGC. Exatamente, era o IBCA. Nós fundamos, ontem fez 30 anos, o Instituto Brasileiro de Conselho de Administração. Então, éramos 15, 16 pessoas que assinaram o ato de constituição. Paulo Vilar, Sandra Guerra, vários colegas, empresários e amigos que tivemos essa oportunidade. O nome governança corporativa só apareceu nos anos 2000, praticamente, quando o Lord Cadbury, que eu tive também o prazer de conhecê-lo na Inglaterra, criou o Código de Corporate Governance na Inglaterra. E aquilo nós acabamos importando o nome. Corporate Governance não é a mesma coisa que governança corporativa, mas de todo jeito foi a tradução. Bom, e nos anos 70 também, no final entre 70 e 80, eu tive o privilégio de ter sido convidado para participar da Abrasca, que é a Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto, onde hoje eu sou um conselheiro honorário. E naquele momento também todos procurando encontrar a melhor maneira para aprimorar a governança e os conselhos das empresas. Então foi por aí que eu comecei e me apaixonei por isso. Quando nós fizemos o processo de transformação da primeira geração para a segunda geração, todos nós que estávamos no executivo da empresa acabamos saindo e fomos para o conselho. Vocês todos sabem que uma coisa é ser executivo, outra coisa é ser conselheiro, e tem as suas nuances, e muitas vezes as pessoas não se adaptam imediatamente. Eu tive o privilégio, realmente o privilégio, de ter sido convidado pelo ministro Marcílio para presidir a CPM. E por que o Marcílio me chamou? Porque ele, com todo respeito aos advogados, os analistas, os experts na área do lado financeiro, queria uma expertise na área empresarial. Então, eu tive esse privilégio de ir para a CBN e, aliás, exatamente pelo meu expertise na área empresarial, onde nós criamos e fundamos empresas no exterior, Marcílio comentou se era possível fazer um arcabouço de um sistema onde as empresas brasileiras pudessem negociar as suas ações. Então, eu tive a satisfação de ser aquele que bateu o sino da Bolsa de Nova York como o primeiro negócio da Aracruz. Então, isso eu estou falando nos anos 90. Isso seria a DR da Aracruz. Foi a primeira empresa. E aquilo foi tal. Então, eu tive essa oportunidade, tudo aquilo foi me encantando no mercado. Depois que eu saí da CBN, eu já voltei de novo para a Metal, fiquei no conselho da empresa até a hora que nós vendemos. Depois, aliás, já comentei que tinha passado por essa oportunidade de criar o IBCA, depois o IBGC, e aquilo foi crescendo, e acabei, depois que nós vendemos a empresa, vendo o que eu podia fazer para a melhor governança das empresas. E aí eu percebi duas coisas importantes. Além das melhores práticas, que é esse código que eu tive na transmitir, que é o último que nós fizemos já há algum tempo, tem um outro fator muito importante na governança corporativa, que é a governança familiar. Não dá para desassociar governança corporativa
da governança familiar. Obviamente, nas empresas familiares. E com isso, então, comecei a trabalhar com várias empresas no sentido de ajudá-las a refletir de que maneira podiam fazer uma melhor governança familiar e uma melhor governança corporativa. Isso é um resumo da sensacional, uma grande parte da história do mercado de capitais no Brasil. Muito legal. Sim. E, Paulinho, achei que, bom, a gente teve aqui uma aula, né, sobre governança corporativa. Poucos minutos, aqui décadas de história. Sim. E você acompanha, né, o Conselho de Empresas de vários portes em setores distintos. E a gente sabe que a governança corporativa é bastante importante, mas você pode falar para os nossos ouvintes o que diferencia organizações que realmente incorporam a governança, né, as práticas de boa governança, daquelas que só formalizam no papel? E como que isso se traduz em valor e longevidade dessas empresas, ou não? E ouvintes e espectadores. Hoje espectadores, Exato. Um episódio especialista. Ótima pergunta que é importante aprofundar. Em todo lugar tem pessoas que encaram isto como um fator decisivo para aquilo que eu chamo de pavimentar a estrada para o futuro, nas empresas. E outras que dizem, olha, eu quero só cumprir tabela, check in the box e cumprir aquilo que é o mínimo necessário. E não perceberam da importância da governança. A governança não é um modismo. Se você tratar as empresas de forma profissional, significa que você tem que olhar para os melhores mecanismos, as melhores práticas e tentar introduzir na sua empresa. Lógico que uma empresa de capital aberto hoje tem regras, natural, mas as empresas fechadas não têm uma legislação que diga como você deve usar melhores práticas. Mas a importância das empresas de capital fechado é olharem para as regras das melhores práticas de governança, porque elas são facilmente, às vezes não tão fácil, mas são aplicáveis nas empresas de capital fechado, e isso é que pode gerar a longevidade das empresas. Acho que no final da sua primeira resposta, Jéssica, você falou da questão das empresas familiares. E eu acho que isso é muito importante no caso brasileiro, porque diversas das grandes empresas do Brasil começam e se expandem com empresas familiares. Você tem um caso da sua experiência pessoal, mas isso acontece em diversas outras empresas. Como é que, na sua vivência, você pode aprofundar um pouco como os grupos familiares, quais são os desafios dos grupos familiares e das empresas familiares para aplicar a governança e como que isso pode beneficiar o crescimento dessas empresas familiares? Okay. Olha, eu estou sobre as estatísticas e sobre a realidade, não só no Brasil, no mundo, 95% das empresas, principalmente no Brasil, são familiares. Mesmo algumas de capital aberto são familiares, tem empresas gigantescas de capital aberto, e podemos, enfim, nominalizar várias delas. Mas, principalmente as fechadas, têm uma característica, que é como profissionalizar a gestão. Porque quando um empresário, um grupo de empresários, cria a sua empresa, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é geralmente o chefe do pessoal, ele é o contador, ou enfim, tem o contador lá, mas ele é o que faz toda a estratégia. Já na segunda geração, na terceira geração, nem todos têm mesmas qualidades, competências, etc. E aí vem aquela expressão, temos que profissionalizar a gestão, que vai muito na sua pergunta. E aí, essa não é uma expressão minha, eu aprendi isso. O Pedro Parente mencionou alguns anos atrás, profissionalizar a gestão não é retirar ou tirar os membros da família da gestão. Profissionalizar a gestão significa que todos aqueles da família ou não que estão trabalhando na empresa têm que ser profissionais. E esta é a chave principal
a longevidade das empresas. Porque eu estou convencido, ao longo desses quase 40 anos que eu estou no mercado, que não é câmbio, não é governo, não é mercado, nada mais importante do que, antes de tudo, é que os controladores, os fundadores, os acionistas se entendam. Porque se eles não se entendem, aí a empresa acaba. Pode você comentou um pouco sobre governança familiar e governança corporativa, e você atua como mediador e conselheiro em empresas e famílias empresárias. Na sua opinião, como que uma mediação bem conduzida e uma estrutura adequada dos conselhos ajudam a evitar rupturas, facilitar a sucessão nessas empresas e também a criar e desenvolver ambientes de trabalho mais sustentáveis e produtivos? Olha, é um fator muito importante, muito interessante, porque nem todo santo de casa faz milagre. E a possibilidade, às vezes, de você trazer um expert de fora, como mediador, como aquele que pode ser o algodão entre cristais, que é uma necessidade muito relevante, principalmente nas empresas familiares, tem a vantagem de não estar emocionalmente envolvido. Enquanto nós somos família de uma empresa, sempre tem essa característica da emoção que acaba conduzindo para o bem e para o mal tudo aquilo que acontece na empresa. Então, os mediadores têm esta independência, lógico, com a semelhança de que os conselheiros independentes das empresas podem ajudar a ter as regras do jogo como deve, não sendo influenciado por isso e por aquilo. Essa é uma dos pontos chaves que a gente recomenda. Nem todas as empresas precisam, mas algumas precisam. Agora, o que é muito importante é que isto seja o quanto antes possível, e não deixar o prato rachar. Chegar à crise. Na sua experiência, qual é o problema, se é que existe, mais comum que você viu assim, o erro mais comum nas empresas familiares, se é que é possível identificar? Sim, de uma certa forma, sim. Primeiro, como eu disse, o desentendimento entre as gerações e o desentendimento entre pares. Este é, para mim, um fator principal de destruição de uma empresa. Mas outro fator muito importante é não ter com bastante transparência qual é o propósito da nossa organização, para onde nós queremos ir. O pensar estratégico, não estou falando de planejamento estratégico, estou falando do pensar estratégico de onde nós queremos levar as nossas empresas. Depois que você tem isso com uma certa nitidez, fica mais fácil você fazer o planejamento estratégico. E nas famílias, é aquele aspecto que acaba dominando, que é o ego. Aliás, nós seres humanos, todos temos essa possibilidade de ser influenciado pelo ego. Mas nas empresas familiares, o ego destrói uma empresa. E por que o ego? Ou por ciúmes, ou por alguma coisa que aconteceu no passado. Então, no meu modesto ponto de vista, ter a oportunidade de buscar objetivamente para onde nós estamos indo e fazer que todos os membros da família vejam claramente para onde nós estamos indo. E não é porque eu sou sangue do sangue da família que eu sou obrigado a ficar. Eu vi várias empresas onde os pais, todos os nossos pais, queremos que os nossos filhos fiquem conosco, nas empresas, etc. E tal, mas nem todos têm a vontade, querem fazer outras coisas. Então, precisa entender as características de cada um dos membros da família para encaixá-los. Aqueles que podem ser executivos, sejam profissionais no seu trabalho. Aqueles que querem ser só conselheiros precisam também serem preparados para ser conselheiro, ou conselho de administração, um conselho de família, outro, só todos nós temos que olhar isso com muito cuidado. E, mais uma vez, aonde nós vamos levar? E aqueles que não têm essa aptidão de ser conselheiro,
de ser gestor, tem que também saber ser acionista, porque senão você acaba se Já, se me permite complementar essa sua pergunta, recentemente a gente viu que algumas empresas de grande porte, de setores diferentes até, tiveram problemas na demonstração de resultados, ou, enfim, uma gestão da lei que levou até a surpresa de muita gente. Empresas que pareciam que praticavam boa governança. Né? Não vou citar nenhum nome, mas a gente conhece algumas delas. Que lições você acha que a gente pode tirar dessas experiências de empresas e como essas empresas podem evitar esse tipo de problema? Né? Uma má gestão, por exemplo, levar uma empresa sólida a um problema grande. Cada vez que estoura uma empresa, que tem um escândalo desse, todo mundo fica preocupado, assim, não está acontecendo. Mas, por outro lado, se a gente vê estatisticamente, são poucas as empresas. É mais ou menos, eu vou fazer uma analogia com os voos aéreos. Milhares de voos todos os dias, ninguém fala nada, basta cair um avião para verificar. Então, também nas empresas tem isso. Agora, as melhores práticas, ter gente honesta, ter gente que tenha transparência. Sempre tem aqueles que vão fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma outra analogia. Muitos anos atrás, eu tinha uma casa em Campos e teve Campos Jordão, e teve uma invasão da nossa casa com umas coisas nada importantes. Aí eu chamei os melhores técnicos para fazer um sistema de segurança, com alarmes, etc. Um expert de Israel veio para lá e fez a coisa. Eu falei, agora eu estou seguro. Ele disse, até a hora que alguém descobriu na maneira de entrar. Nas empresas é a mesma. Sempre tem uma forma de furar o bloqueio. Né? Mas, Arthur, você quer fazer uma... Eu acho que antes da gente encerrar o seu episódio, eu só quero lembrar todo mundo que está, como sempre, nos ouvindo e hoje nos vendo também, que esse podcast, né, é uma tarefa colaborativa. Então, se tiver algum tema de economia, meio ambiente, sustentabilidade, que vocês quiserem ver a gente discutindo, alguma sugestão de convidado, não deixe de mandar para a gente interagir nas redes sociais. Hoje o episódio, eu não sei qual é o limite de estrelas, 200, 300 mil estrelas. Se não der, dá 5 estrelinhas também, porque acho que uma aula dessas não é todo dia com o follow que a gente pode ter. E não esquece de seguir a gente, tanto no Spotify, no LinkedIn, no Instagram e todas as redes. Vamos de uma dica. E a gente, todos os episódios, a gente sempre pede alguma dica de livro, um artigo, um recado final para os nossos ouvintes e hoje espectadores. Qual que é a sua dica de hoje? Olha, a primeira coisa, não tenho procuração de vocês, mas leiam tudo que a Geópolis produz, porque é realmente uma aula para todos nós. Então, essa é uma grande indicação. Em termos de livros, eu gosto muito de ler as histórias daqueles empresários bem-sucedidos no mundo. Eu ainda não li, mas vou ler agora. Mas acabei de ler Banker's Journey, da história do Edmond Safra. Como eu disse, tive a oportunidade de conviver com ele, trabalhar com ele. Aliás, tem um capítulozinho pequeno onde até tem um depoimento meu nesse livro. Mas é isso, eu acho que se espelhar e ter a oportunidade de conhecer que outliers, né, pessoas que são fora da caixa, conseguem fazer, para mim, é um privilégio e uma oportunidade de aprender. Aliás, eu digo a vocês, já estou com o motor 7.7 em condições razoáveis de conservação, mas continuo estudando também. Não, excelente, excelente. Na sua vez com o Safra, o que mais interessante? Qual a lição assim, que ficou marcado? Transparência acima de tudo, uma vontade férrea de vencer e sempre respeitando os outros. Eu vou contar um pequeno, que está, aliás, nesse livro. Eu trabalhava no Safra e era responsável pela área que era o Exim Bank, importação e exportação
equipamentos, etc. Então, as empresas recebiam crédito para importar suas máquinas e depois os empresários pagavam o Banco Safra aqui no Brasil e o Banco Safra remetia o dinheiro de volta para o Exim Bank. E regras do jogo do Brasil, tudo é mais complicado. No dia do vencimento da primeira parcela, o Banco Central não deu autorização para a remessa do dinheiro. E eu, na minha juventude, há poucos anos aí, de experiência, eu disse, tá bom, amanhã a gente paga. Só para você ter uma ideia. Passou alguns dias, no dia seguinte, realmente saiu a autorização, o banco pagou lá fora e tudo bem. Passa-se uma semana, o Edmond Safra me chama para ir lá nos Estados Unidos para entender o que aconteceu. E eu falo, o que houve? Não, você não pagou, não foi pago? Sim, saiu o dia seguinte. Eu disse, aqui na nossa instituição, prazo é prazo. Se você não tivesse conseguido, se você não conseguiu a autorização para me avisasse que eu pagaria do meu bolso, para você ver a seriedade da família. E hoje as novas gerações também estão nessa mesma. Muito bom. Encerramos então a conversa com essa lição e com as lições que você nos deu, muito interessante. Muito bom. Eu que agradeço aí estar com vocês e como eu disse, é uma área apaixonante e eu continuo nativa com alguns conselhos, algumas consultorias e aí onde eu continuo aprendendo também. Eu me ensinando, porque eu devo dizer que o Faldinho, às vezes no domingo, no sábado, nós somos colegas em conselho, ele manda material interessante, uma pesquisa que saiu aqui, um resultado do Fórum Econômico Mundial, o depoimento de algum grande empresário, sempre nos manda essas edições, essa disposição de compartilhar conhecimento, acho que é a característica que mais caracteriza o nosso audiência. Muito obrigado. Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.